Tudo jóia, oitavo ano? Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês. Espero que todos vocês, assim como seus familiares, né, estejam muito bem e com muita saúde. E nós vamos dar, né, início a mais uma aula nossa, falando a respeito do PET 4, o volume 4, a respeito da matemática, né, turma, correspondente à segunda semana, que vai falar para vocês a respeito, né, dos polígonos regulares, né, bem interessante essa parte aí para vocês. Então, ó, espero que vocês estejam vendo o compartilhamento da tela direitinho, estão me ouvindo direitinho, né? Então, para a gente dar continuidade aqui aos nossos estudos. Então, olha, aqui a gente vai estar trabalhando com os polígonos regulares e com a circunferência, né? Então, reparem aqui, todo polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência, ou seja, ele ficar na face de fora da circunferência, tá? Ou também pode ser inscrito, ou seja, dentro de uma circunferência. O raio de uma circunferência inscrita em um polígono regular corresponde ao apótema do polígono. O apótema é o segmento de reta que une o centro da circunferência inscrita ao polígono regular ao ponto médio de um dos seus lados, formando um ângulo reto, ou seja, de 90 graus com esse lado. Daqui a pouquinho a gente vai ver com mais detalhes isso, mas antes eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui, então, justamente a respeito, né, dos polígonos mesmo. Então, todo polígono, tá, gente, é uma figura plana. Então, apesar da origem, né, da palavra polígono ser relacionada a vários ângulos, né, também podemos nomear os polígonos com base no número de lados que eles possuem. Parem que as figuras começam aqui na nossa apresentação. Então, olha lá. Por serem, né, no caso, vamos dar um pouquinho de zoom aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, olha, por serem utilizados com mais frequência, né, alguns polígonos recebem seus nomes especiais. Então, olha, partindo de 3 lados, nós temos o triângulo. Já uma figura, né, com 4 lados, ela é chamada de quadrilátero. Lembrando que os quadriláteros não são somente os quadrados. Podemos ter os retângulos também, os paralelogramos, podemos ter os trapézios, tá? Podemos ter o losango. Já uma figura com 5 lados é dita pentágono, com 6 lados, hexágono, com 7 lados, heptágono, com 8 lados, em octógono, tá? Oitavo ano. Com 9 lados, eneágono. Agora, com 10, né, nós temos o decágono. Com 11 seria um decágono, 12 dodecágono, tridecágono, assim, e assim vai até o 20, que é o icoságono, tá? Então, olha lá. Existem ainda outros polígonos com nomes especiais, olha lá, com 11 lados é um decágono, com 12 lados dodecágono, com 15 pentadecágono, com 20 lados icoságono e assim vai. Os demais polígonos, como de 13 lados, 18, 25, entre outros, não recebem os nomes particulares. É bom, né, vocês lembrarem um pouquinho aqui. Aí o que eu gostaria de mostrar para vocês também ainda é justamente para vocês lembrarem sobre o perímetro de um polígono. O que vem a ser o perímetro, né? Você já leu ou ouviu falar em perímetro urbano? Essa expressão indica, como por exemplo aqui, o contorno de um setor urbano de uma cidade. No município de São Paulo, por exemplo, além do perímetro urbano, também há o perímetro mini-anel viário, que ele é o contorno da região da cidade, no qual os carros, de acordo com o número final da placa, não podem circular nos horários de pico e em certos dias da semana. É chamado rodízio municipal de veículos. É uma curiosidade a mais para vocês completarem aqui. O mapa, né, do perímetro mini-anel, né, ó, viário do município de São Paulo, aí, ó, Marginal Tietê, né, e assim vai. Então, dando exemplo para vocês. Nos polígonos, o perímetro indica a medida do seu contorno, ou seja, em volta daquela figura, né? Ou seja, a soma das medidas dos seus lados. Considere, então, olha lá, oitavo ano, um terreno com forma da figura a seguir e com as medidas indicadas. Deve ser totalmente cercado de muro. Quantos metros de muro deverão ser construídos? Então, reparem aqui, né, turma? Olha lá. Nós temos a figura, né, com A, B, C, D e E de vértices, ou seja, ela tem 5 lados, seria um pentágono,
ele é dito pentágono irregular, porque nem todos os 5 lados possuem a mesma medida. Toda figura, tá, poligonal, cuja os seus lados sejam iguais, então se eu tenho uma figura de 3 lados, os 3 lados iguais, ele é dita figura regular. Se eu tenho um polígono com 4 lados e os 4 lados forem iguaizinhos, eu tenho um quadrilátero regular. Se eu tenho uma figura plana, por exemplo, 5 lados, que é dita pentágono, e os seus 5 lados tiverem a mesma medida, então esse pentágono será dito regular. Se eu tiver, por exemplo, um octógono, ou seja, uma figura de 8 lados, e seus 8 lados forem iguaizinhos, tendo a mesma medida, esse octógono será dito regular. Então, polígono regular é aquele cuja todas as medidas de todos os seus lados são iguais, tá? Então, aqui, nesse caso, nesse exemplo, a figura não é regular, ela é irregular. Então, para resolver o problema proposto, devemos calcular a medida do contorno, ou seja, o perímetro P da figura, que representa o terreno. Assim teremos, olha lá, neste caso aqui, né, gente, ele começou com a medida do lado de AE, ó, 28, depois ele pegou o lado ED, que é de 15, depois pegou o lado DC, que é 40, mais o lado CB, que é 14, e finalmente, fechando a figura, o lado BA, que é, no caso, 25 metros. Somando 28 mais 15, mais 40, mais 14, mais 25, teremos ao todo 122 metros. Ou seja, serão construídos 122 metros de muro. Então, o perímetro é o contorno da figura, diferente da área, tá, turma? Depois, né, aqui nós temos, na nossa continuidade, a respeito, que eu gostaria que vocês lembrassem, né, como que a gente faz para achar as diagonais de um polígono. Diagonal, tá, turma? Por definição, é o segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Já o lado é um segmento de reta que une 2 vértices consecutivos. Então, por exemplo, neste pentágono aqui, ó, AB é segmento de reta que une 2 vértices consecutivos. Então, já é um lado. AE é um segmento de reta que une 2 vértices consecutivos. É um lado. Agora, reparem, já o segmento que une de A a C ou o segmento que une de A a D são segmentos de reta que unem 2 vértices não consecutivos. Então, ou seja, AC é uma diagonal, AD é outra diagonal. Partindo do vértice B, lá, BA é lado, BC é lado, porque são segmentos de retas que unem 2 vértices consecutivos. Mas, em compensação, BE é uma diagonal, BD é diagonal. Partindo do vértice C, reparem, CB é lado e CD é lado. Mas, veja bem, CA é segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Então, é diagonal. CE é segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos, também é uma diagonal. Já no vértice D, olha as diagonais, DB, BA, segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. E partindo de E, é C e é B, segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos. Para não ficar traçando toda hora a figura e contando quantas diagonais tem, a gente pode aplicar uma fórmula relacionada diretamente ao cálculo do número de diagonais. E ela está representada por esse esquemazinho aqui. Né? D representa o número de diagonais, o N é o número de lados da figura, vezes, novamente, o número de lados da figura, menos 3, dividido por 2. Então, por exemplo, quantas diagonais temos no pentágono? Então, a gente vai substituir o N, que é o número de lados, se é pentágono, tem 5 lados, olha lá o oitavo ano. Então, eu vou fazer D igual a 5, vezes 5 menos 3, dividido por 2. 5 menos 3 dá 2. Com 2 eu cancelo no numerador e no numerador, então terei 5 diagonais. Então, ou seja, o pentágono consegue formar 5 diagonais. Mas, em compensação, quantas diagonais nós temos no octógono, que é uma figura de 8 lados? Então, olha lá, 8 vezes 8 menos 3 por 2. 8 menos 3 dá 5. 5 vezes 8, 40, dividido por 2, então teremos 20 diagonais. Então, um exemplo, quantas diagonais possui o decágono aqui, de 10 lados? Então, o que eu vou ter que fazer? 10 vezes 10 menos 3, dividido por 2. 10 menos 3 dá 7. 7 vezes 10, 70, por 2, teremos 35 diagonais, hein? Então, tem o decágono, olha lá, ó, 35 diagonais, entenderam? Então, agora, voltando um pouquinho lá no nosso PET, eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer aqui. Então, vamos lá, ó, primeira atividade dessa segunda semana. Então, olha lá. Observe abaixo, né, o polígono circunscrito a uma circunferência.
que é isso? Quer dizer que aqui, imaginariamente, nós deveríamos enxergar uma circunferência aqui dentro. Aí o polígono é circunscrito, ele está de fora da circunferência, tá? Aqui ela está imaginária, tá, turma? E complete as lacunas corretamente. Então, ó, ele quer na letra A, no pentágono regular, então ele já afirma, ó, de 2 centímetros de lado, o perímetro é igual a quanto? E quantas diagonais ele tem? O apótema é a medida do raio da circunferência, que está inscrita, ou seja, dentro do polígono, e pode ser calculada pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura, que está destacado aqui, com ângulo de 36 graus, de 90 e o x. O ângulo x interno, o triângulo, vai medir quanto? A soma dos seus ângulos internos de um polígono mede quanto? E quanto mede os seus ângulos externos, né? Então, vamos responder esse primeiro item da atividade número 1 dessa segunda semana do PET volume 4. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para vocês, para ficar mais fácil vocês acompanharem comigo, tá? Então, vamos lá, ó. Acompanhem comigo aqui a nossa interpretação. Então, lá, no pentágono regular, se ele tem 2 centímetros de lado, como ele é regular, todos os seus 5 lados medem 2 centímetros. Então, vamos lá? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, ou seja, o seu perímetro será de 10 centímetros. Quantas diagonais ele possui? Nós já vimos no outro esquema, ó. Então, a diagonal, né, jogando naquela fórmula, D igual a N, vezes N menos 3 por 2, teremos 5 diagonais, ó. A primeira diagonal que une daqui até aqui, então, é essa segunda diagonal. A terceira diagonal, partindo desse vértice aqui, a quarta diagonal, e a quinta diagonal que une esses outros dois vértices. Ou, se você quiser jogar na fórmula do número de diagonais, é o número de lados 5 vezes. Aí, o resultado de 5, que é o número de lados, menos 3 da fórmula, então daria 2 dividido por 2. Cancela os dois, então teremos 5 diagonais. Qualquer coisa, basta vocês lembrarem e olhar na própria figura, né, anterior à nossa atividade aqui, ó. Aí nós temos aqui, né, no nosso próprio exemplo que eu fiz aqui com vocês, deixa eu só mostrar para vocês aqui novamente. Olha lá, oitavo ano. Então, aqui, ó, já cada, né, aqui, ó, passei um pouquinho, mas só para vocês poderem lembrar aqui. Deixa eu voltar, né, as diagonais, olha. Sem querer eu passei um pouquinho aqui, perdão, mas a gente volta, olha. Né, então, aqui, deixa eu só passar para vocês aqui. Então, aqui é bom que a gente, né, tá vendo um pouquinho aqui das resoluções, olha. Então, só para vocês lembrarem as diagonais aqui, ó, voltei aqui, ó. Então, as diagonais do polígono, então, ó, lembrando, ó, o pentágono, ele tem 5 diagonais, tá, para que vocês possam acompanhar comigo aqui. Então, vamos lá. Então, o polígono regular, pentágono, de 2 centímetros cada lado, então 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, então terá 10 centímetros de perímetro e tem 5 diagonais. O apótema é a medida do raio da circunferência, que está aqui no caso, imaginária aqui dentro, tá, turma? Ou seja, o raio da circunferência que está inscrita dentro no polígono e pode ser calculado, né, lá pelos lados e os ângulos do triângulo azul aqui da figura. O ângulo x interno do triângulo mede quanto? Turma, vamos lembrar? Todos os triângulos têm a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus. Então aqui já tem um ângulo de 90. Com 36 graus, já me dá 126 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos dos triângulos dá 180 graus, se eu já tenho 126, para completar 180, eu preciso de 54 graus. A soma dos seus ângulos internos é igual a quanto? Nós vamos jogar naquela fórmula que a gente viu na aula anterior, do SI, a soma dos ângulos internos, que é 180 vezes o número de lados menos 2. Como o pentágono tem 5 lados, então vai ficar 180 vezes 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180, teremos 540 graus. E os ângulos externos, a soma deles de qualquer figura, qualquer polígono, é sempre 360 graus. Agora, acompanhando aqui comigo, já o item B, olha. Cada ângulo interno vai medir quanto? Se a figura é regular e a soma total é 540, basta pegarmos esses 540 e dividir por 5. 540 por 5 vai dar 108 graus. E cada ângulo externo vai medir quanto? Como eu tenho 360, eu tenho 5 ângulos, 360 por 5 nos dará 72 graus. Agora, uma curiosidade, oitavo ano.
sempre a soma dos ângulos internos com o ângulo externo de qualquer figura regular dá sempre 180 graus aqui no caso, tá? Então, olha lá, 108 com 72, são ângulos que a gente fala suplementares. Observe que a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo azulzinho aqui, ó. Ela é bissetriz do ângulo I. Olha a coincidência, ó. Como o ângulo I é um ângulo interno de 108 graus, 108 dividido por 2, quanto tem que dar? 54, olha lá no cálculo, olha lá, o x. Então, lembrando que o ângulo aqui, x, vai medir 54 graus também. Agora, continuando, olha o item C aqui, vamos lá? A distância do centro da circunferência escrita no polígono até um dos seus pontos é o raio, Rzinho, minúsculo, dessa circunferência, que nesse exemplo, oitavo ano, corresponde ao valor aproximado de 1,38. Então, ou seja, a distância do centro da circunferência até em um dos seus pontos. Então, aqui no caso, que é o raio da circunferência aqui, ou do círculo. Bom, o diâmetro é o dobro da medida desse raio. Então, se o raio vale 1,38, a gente vai dobrar 2,76 centímetros, ou seja, 1,38 vezes 2. Então, a medida do apótema desse pentágono regular, circunscrito à circunferência, será quanto? Aqui, turma, eu coloquei já direto a resposta, 0,95 centímetros, mas a gente pode fazer o cálculo aqui, ó, através do chamado Teorema de Pitágoras. Vocês vão ver com calma ainda essa matéria. Então, aí é interessante, mas só para resumir aqui. No triângulozinho aqui, o azulzinho, A é um lado mediano do triângulo. Já essa distância daqui até aqui na base é a menor distância do triângulo, é o menor lado. E a hipotenusa é o lado maior, né? Então, o Teorema de Pitágoras fala que o lado maior de um triângulo retângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, aqui a gente vai fazer A ao quadrado, que é o valor que a gente quer descobrir, 1, que era o lado da base, ao quadrado, igual a 1,38 ao quadrado. Fazendo essa continha, nós acharemos aqui, no caso, 0,95 centímetros aproximadamente. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, ou seja, a medida do comprimento de circunferência, através dessa formulazinha. Vocês vão lembrar que essa formulazinha, oitavo ano, eu passei no início do ano para vocês da circunferência. E o comprimento é a área lá. Então, 2 π vezes R, 2 é da fórmula, o π pediu para colocar 3,14, e o raio 1,38. Vai nos dar aproximadamente, né, 8,6664 centímetros, a medida da área do círculo. Né, lá. E a medida da área do círculo, aqui era o perímetro, vai ser π vezes o raio ao quadrado. 3,14 vezes 1,38 ao quadrado. Cuidado aqui, oitavo ano, que eu tenho que fazer a potência primeiro. Então, eu tenho que fazer 1,38 vezes 1,38, que vai me dar 5,98. Tá? Ó, vezes o 3,14, é o resultado total da continha. Então, 1,38 vezes 1,38 vezes 3,14 vai nos dar o total de 5,98 centímetros aproximadamente. Ok? Entenderam um pouquinho essa parte? Agora lá, turma, continuando a nossa parte no slide 2, a resolução aqui da segunda atividade da semana do PET, volume 4. Então, olha que interessante, acompanhem comigo, ó. Na figura abaixo está ilustrado o painel que é formado por um polígono regular de 3 lados. Olha lá, se é regular, os 3 lados têm a mesma medida. Então, a medida de AC é igual a de BC é igual a de AB. Bom, considerando 3 como aproximação para o número π, 3 metros com a medida da altura desse polígono regular, e 1 metro o raio da medida dessa circunferência inscrita nesse polígono, né? Responda. Qual é o nome dado para esse polígono regular? Bom, quando os 3 lados, né, formam uma figura chamada de triângulo. Mas todo triângulo escaleno, os 3 lados têm medidas diferentes. Triângulo isósceles, 2 medidas são iguais e a terceira é diferente. Agora, quando nós temos os 3 lados iguais de um triângulo, esse triângulo é dito triângulo equilátero, tá? Oitavo ano. Então, a medida de AC é igual de CB, que é igual de BA. Qual é a medida do apótema? Bom, se o raio mede 1, e eu sei que essa outra distância da altura total era 3. Então, aqui, e lembrando que ele pediu para colocar aproximadamente o apótema, né, no caso, também em torno de 1 metro, então o que aconteceria? Eu teria 3 menos 2, então nós teremos a medida do apótema 1 metro. Então, calcule a medida da área, né, e o perímetro do círculo. Como o raio vai medir 1, então, no caso, eu vou fazer a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado.
Então, aqui no caso, fazendo a continha, nós teríamos aqui, olha lá, fazendo o cálculo da área, eu teria a área. Então, o raio vale 1 e 3, no caso, ao quadrado, né? Então, perdão, 3 é o valor do π e o raio era 1 ao quadrado. Então, ao quadrado vezes 1 dá 1, vezes 3 metros quadrados. E já o perímetro da figura, se eu usar o π 3, eu vou fazer 2 vezes π vezes o raio. Então, 2 vezes 3 vezes 1 nos dará 6 metros, fazendo π igual a 3. Mas, geralmente, tem exercícios, no oitavo ano, que mede usar 3,14. Pede para usar 3,14. Então, 3,14 vezes o 2 vezes 1, daríamos 6,28. Mas pode deixar aproximadamente 6, porque o exercício pediu para usar o π igual a 3, tá? Bom, qual é a medida do lado desse triângulo? O que a gente vai fazer? Até eu fiz o cálculo à parte aqui, para que vocês acompanhem comigo, vai dar 3,46 metros. Eu fiz aqui, ó, para que vocês pudessem acompanhar este item D aqui. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras nessa figura, novamente, vocês vão aprender isso com mais detalhe em próximas aulas. Então, olha lá. O lado maior do triângulo retângulo aqui, 2 ao quadrado, é igual a um cateto que mede x ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 1 ao quadrado. 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1, passa esse 1 para cá subtraindo, então 4 menos 1, teremos 3. Para tirar do quadrado, faz-se a raiz, então cada x valeria 1,73, que ele pede para você aproximar, ó. Utilize 1,73 como aproximação para a raiz de 3. Então, aí, oitavo ano, como cada lado vale em função de 2x, então, cada lado aqui é 2x, então 2 vezes 1,73 nos dará 3,46 metros, que é a medida do lado desse triângulo, tá? Depois, na letra E, ele quer saber o perímetro do triângulo. Como cada lado mede, então, 3,46, eu tenho 3 lados, 3,46 vezes 3 nos dará 10,38. Já na letra F, ele quer saber a área, né, desse triângulo, então basta fazer a fórmula, área vezes altura sobre 2. Então, 3,46 vezes 3 por 2. 10,38 por 2, 5,19. Qual é a medida da área colorida dessa figura? Bom, turma, olha que interessante. Imagine aqui comigo. Se você pega todo o triângulo e tira a circunferência, né, da sua forma, vai sobrar exatamente esses pedaços coloridos aqui. Então, ou seja, como a gente pode fazer o cálculo? Aplicando essa razão. Então, a área colorida é a área do triângulo ABC menos a área do círculo. Como a área do triângulo a gente já tinha no exercício 5,19 e a área no caso do círculo, que era 3, 5,19 menos 3 nos dará 2,19. Finalmente, para calcular o perímetro dessa área toda colorida, que ele pede na letra H, olha lá, em volta da área colorida será colocada uma fita, para dar um acabamento melhor à pintura. Quantos metros de fitas, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a parte colorida e por dentro e por fora? Utilize 1,73 como a raiz de 3. Então, olha lá, turma. O contorno, então, seria o perímetro do triângulo mais o perímetro do círculo, porque eu quero contornar o que está por dentro e por fora da área colorida. Então, eu pego o triângulo na face de fora e, no caso, subtraio aqui, no caso, se eu quisesse saber, né, o valor da área colorida, descontar a área de circunferência. Mas ele quer saber o perímetro. Por fora, então, ou seja, a soma de AB mais BC mais AC, a soma do triângulo, mais o contorno que está em dentro, que é a área do círculo, ou seja, 2πr. Então, π raio ao quadrado. Então, fazendo a continha, olha lá, turma. 5,19 menos 3, que já foi dado, né, 2,19. Finalmente, a letra H, então, aí passando para vocês, que a gente tem o contorno, pela face de dentro e a face de fora, né, da área colorida, será o perímetro do triângulo, que é 10,38, mais o perímetro do círculo, que é de 6 metros. A gente já tinha feito o cálculo aqui anteriormente, ó. Coloquei para vocês letra A ou B, se não me engano, aqui, ó lá. Ah, na verdade, letra C, ó lá, ó, 6 metros. Então, somando, né, o valor do comprimento, que é 10,38, mais o 6, eu quero fazer o contorno por dentro e por fora da figura. Por dentro é a circunferência, o contorno, e por fora é o contorno do triângulo. Então, percebam isso, tá, oitavona lá? Passando a fita por fora da figura, vai passar o perímetro do triângulo. Mas passar por dentro aqui, vai pegar a área do círculo. Né? Então, aí, no caso, basta somar esses perímetros aqui.
Então, vocês são intelectos, dão bem mais conta do que eu. 10,38 com 6, 16,38. Ok? Bom, oitavo ano. Espero que vocês tenham, né, gostado um pouquinho da aula, que vocês, né, possam depois fazer uns exercícios que eu vou postar complementar para vocês, tá? Lá no Classroom. Vou postar também essas resoluções e tenho certeza que vocês farão uma brilhante semana de estudos. Fiquem com Deus, transmitam um grande abraço a todos os seus familiares, né? E até a nossa próxima aula na semana que vem, com bastante animação, bastante empolgação. Grande beijo no coração de vocês, tá, turma? Dê um abração também a todos os seus familiares. Fiquem com Deus, tá? Um abraço.